Os Pecados da Velhice, parte 01, dia 24 de junho de 2025. Seção 1. Em terceiro lugar, venho tratar dos vícios e pecados mais inerentes à velhice, pois o melhor vinho tem algumas borras, e não há pecados de idosos, mas eles são encontrados no coração de alguns jovens. Contudo, existem alguns vícios específicos que são mais apropriados, porque mais comuns aos idosos do que aos outros. No entanto, quanto mais profunda a obra de santificação foi e maior o cuidado na educação, menos suscetíveis serão os idosos a essas corrupções. Aquele que carrega o jugo na juventude, felizmente se fortalecerá contra elas na velhice. Portanto, não acuso todo velho ou velha das seguintes faltas, pois muitos aprenderam melhor a Cristo e estão tão livres delas quanto quaisquer outros. Mas, na maioria das vezes, os idosos têm propensões a esses vícios. Primeiro, a teimosia ou a rabugice, pela qual são propensos a serem taciturnos, rebeldes e difíceis de agradar, facilmente irados, frequentemente irados e às vezes irados sem motivo. Raramente se agradam dos outros, raramente de si mesmos. Não, nem mesmo do próprio Deus. Sim, eles pensam, como o pobre Jonas, que fazem bem em se irritar. São propensos demais a agravar cada falha ao máximo, e assim nunca lhes falta motivo para inquietação. Ora, esta é uma enfermidade pecaminosa e miserável. Desagrada a Deus e é muito desconfortável, tanto para eles mesmos quanto para os outros. É verdade que a ira em si não é má. Nosso bendito Salvador já se irou, mas foi contra o pecado, e foi acompanhado de pesar pela dureza de seus corações. Marcos 3:5. Quando nós iramos contra o pecado, ficamos irados sem pecado. E também é verdade que pessoas idosas, em razão de seu conhecimento nos assuntos, veem mais coisas erradas e censuráveis, mais pecados e mais mal no pecado do que outros. E, tendo liberdade, em razão de sua idade e autoridade, para falar o que pensam, são muito propensas a expressar o que os outros devem digerir em silêncio. E, além disso, suas enfermidades físicas os expõem a mais irritabilidade do que outros, cuja saúde e tranquilidade contínuas tornam sua conversa mais suave e tranquila. E, por fim, eles se percebem em algum perigo de serem desprezados e, portanto, são tentados a preservar sua autoridade por meio de repreensões e reflexões frequentes e perspicazes. E, assim, exigem muito para não receberem muito pouco. Mas, embora essas coisas possam atenuar a imperfeição deste pecado, estão longe de ser suficientes para justificá-lo. Alguns dizem que essa afetação é sua doença e não seu pecado. Contudo, a doença é o efeito do pecado e do próprio pecado. A mente é perturbada por ela, tanto a sua quanto a dos outros. O corpo é desordenado. Palavras injustificáveis são ditas. A alma é inadequada para qualquer devoção séria. E os fins adequados da reprovação raramente são alcançados. Pois, assim como a ira do homem, nunca opera a justiça de Deus. Raramente cura as iniquidades dos homens. O gesso, estando muito quente, queima mais do que cura. E a frequência em que se encontra falhas tenta o falho a dar menos atenção a elas.
Sim, eles são propensos a se endurecerem no mal, replicando sua inquietação sobre você como um pecado em que vive sem reforma. Lute, portanto, contra essa enfermidade pecaminosa. Ore fervorosamente a Deus por um espírito manso e quieto. Ignore pequenos deslizes. Não seja severo com falhas involuntárias. Não espere a mesma sabedoria ou prática dos jovens que você alcançou em tanto tempo. Controle as primeiras emoções de raiva e avalie a natureza e a qualidade de um aborto espontâneo antes de tentar atacá-lo. E não mate uma pulga na testa de seu filho ou servo com um porrete. Vá à escola do seu Mestre Celestial Cristo Jesus, que foi manso e humilde, que, sendo injuriado, não revidava com injúrias, e quando sofria, não ameaçava. Dê lugar a qualquer um em vez do diabo. Decida, se outros o contrariarem, que você mesmo não os punirá, pois a teimosia não fere ninguém tanto quanto a si mesmo. E mortifique o orgulho, de onde, em grande parte, essas paixões malignas surgem, pois somos propensos a assumir tanto e a nos valorizar tanto que achamos que todos deveriam nos dar devida atenção, e aqueles que esperam muito encontrarão muitas decepções. Não diga que a cura é impossível, pois em todas as épocas houve exemplos de vitórias. Neste caso, houve Patrício, pai de Agostinho, e houve Calvino, ambos naturalmente de espíritos impetuosos e impulsivos. Contudo, moderaram tanto seu temperamento que quase nunca se ouviu uma palavra indelicada vinda deles. Sim, diversos pagãos foram eminentemente nisto, e sem dúvida a graça de Deus não vos faltará, se a buscares sinceramente, a qual como leões vos dará cordeiros, e fará cordeiros. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus.